Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui desse bate-papo que a gente traz para vocês sobre o mercado de escolas. Tá aqui comigo hoje o nosso diretor de operações, Rafael Moreira. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Rodrigão. Bora lá para mais um Imagina, vamos episódio. lá, mais um bate-papo hoje, Rafael. Vamos falar então, no último episódio que a gente teve aqui, a gente trouxe aqui um pouquinho, compartilhou, um pouco do nosso conhecimento a respeito da área comercial nas escolas, tentando contribuir com o que a gente acredita de microgerenciamento, microprocessos, até a gente chegar num macro processo para que vocês pudessem ter uma ideia, né? A gente sempre fala, né? A gente não traz verdades aqui absolutas, estão um pouco empíricas para que vocês falem assim, não, esses caras estão achando que são o quê? Dono da verdade? Não, tá? A gente traz boas práticas do mercado e a gente fica confabulando a ideia aqui nessa bate-papo com vocês para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Eu acho importante deixar claro isso, tá? A única finalidade desses episódios, né, Rafa, é uma preocupação interna aqui, né? Inclusive é um projeto que parte aqui da ideia do Rafa, da gente contribuir para o mercado, né, com essas alternativas e soluções de boas práticas que a gente traz, muito baseado nas nossas experiências aqui com quem já é cliente de carteira nosso, né? A gente está falando hoje em mais ou menos mais de 500 escolas. Então, na continuação desse bate-papo, hoje a gente quer trazer um tema muito interessante que é falar sobre o desafio das novas matrículas, mas não numa parte técnica, né, Rafa? Como a gente fez da outra vez, falando, teu desafio está no marketing, no comercial, no pedagógico, no financeiro. Não. Vamos tentar falar um pouco de mercado como um todo, trazer alguns cases, algumas ideias do que a gente bate de papo aqui diariamente. Pode ser? Claro, bora lá. Fechado então. Pessoal, antes de mais nada, não esquece de dar um like no vídeo, tá? Se inscreve ali no canal, né? E não deixa de participar dos nossos comentários. A sua opinião é muito importante porque pode contribuir para conteúdos em próximos vídeos que a gente pode esclarecer para vocês. Dito isso, Rafa, Boa. o que você está percebendo, que a gente tem já olhado aqui internamente aqui para nossa base, que tem sido um desafio para as escolas na geração de novas matrículas? Boa. Vamos lá. A gente está em novembro de 2025. E é sempre uma época de reflexão. A gente chega nessa reta final do ano e lembrando, né? Como foi esse ano, o que aconteceu, o que deu de bom, o que não foi tão legal, o que a gente pode fazer. E muita gente se preocupando, né? Pensando como é que eu vou pagar daqui a pouco o 13º, tem férias, tem aquelas coisas todas de fim de ano. E para quem trabalha, está ansioso para receber logo, para aproveitar Black Friday e tudo mais, e pensando, esse gestor, todo mundo, todo o nosso mercado pensando o que esperar dele em 2026. E eu chamei alguns parceiros, parceiros mesmo, a gente tem clientes que estão com a gente tem clientes que começaram mês passado, mas a grande maioria dos clientes que a gente tem na nossa carteira, eu falo mais do que com a minha esposa. Então, a gente tem cliente com 5, com 10, com 15, com 20 anos de relacionamento com a gente. Eu chamei alguns deles e perguntei para eles, olha, fala para mim, nós estamos aqui em novembro de 2025, se a gente assumir que em 2021 passou a pandemia, nós estamos apenas no 4º ano pós-pandemia, após o encerramento dela. Né? Tomando 2021 como ano referência. E não tem como a gente deixar de comparar o que era antes e como ficou depois. E eu joguei essa pergunta para eles. Falei, cara, olha, a gente percebeu aqui que a quantidade de matrículas novas feitas e o número de alunos na carteira antes e depois da pandemia, ele é bem diferente. Então, hoje, você encontrar escolas que têm 800 ou mais alunos é quase uma exceção. As escolas que tinham 2.000 alunos mais antes, hoje, têm 800 alunos, em média. E as escolas que tinham 800 alunos antes, hoje, têm entre 400 e 600. E eu perguntei para eles, cara, o que você acredita? E as respostas que eles deram, elas são muito variadas, isso que é interessante. Eu conversei com escolas que estão aqui em Curitiba, com escolas que estão em São Paulo, que estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que estão no Norte, Nordeste, que estão na Bahia, em várias regiões. E as respostas, elas até têm alguns pontos em comum, mas a maioria delas falam itens que são isolados. Eu vou listar alguns aqui. E aí vocês vão se identificar, vejam aí. Bem importante essa tua fala, né, Rafa? No sentido de
não está tendencioso a falar, mas esse é um reflexo comportamental do Sudeste, ou do Sul, do Norte. Não, você procurou pegar, então, diversificar de todas as regiões. Estou curioso, vamos lá. É bem verdade que o Brasil é uma soma de regiões. Existe a questão regional, né? A questão de comportamento, o que funciona mais, o que não funciona. Mas dá para a gente ter um apanhado, né? O fato é que todas as regiões sofreram uma redução na quantidade de alunos na carteira. Todas, isso sem exceção. E esse ano, pelo que a gente acompanhou, houve uma dificuldade extra na captação de alunos e na manutenção dos alunos na carteira. E o que eles responderam, na maioria das vezes, foi um conjunto de motivos. Então, esse ano começou o ensino integral no ensino público, a modalidade integral no ensino público. Ficou mais enfático a questão da modalidade de matérias de ensino técnico no ensino médio. Você tem também questão de comportamento. Questão de comportamento, está mais difícil conseguir fazer parcerias para fazer a macrocaptação, que são as listas, para você conseguir fazer a abordagem e levar novos cursos para alunos. A gente está falando também de mudança de comportamento. As pessoas não atendem mais telefone, é tudo por mensagem, e vender curso por mensagem tem um grau de complexidade bem maior, é muito mais fácil a pessoa te ignorar e não abrir brecha, não abrir espaço para uma conversa e a gente poder, o seu vendedor, o seu tele, poder convencer, né, abrir um espaço para poder falar a respeito. E também questão de, olha, com o avanço das IAs, com o avanço das ferramentas que se tornam cada vez mais autônomas, é mais fácil esses alunos, abre aspas, se virarem, serem mais autodidatas para conseguirem ter acesso aos conteúdos que são oferecidos no curso. Tem outros itens também que me chamou a atenção. Eu ouvi falar também, todas as empresas, todas as escolas estão usando da mesma estratégia de oferecer conteúdo gratuito para, então, servir como isca para trazer ele para cá e oferecer um curso completo, né? A questão também, olha, o apelo de falar, olha, você vai fazer um curso para a CLT, isso também não chama muito mais atenção, porque essa geração que busca entrar no mercado de trabalho hoje, isso não é um grande atrativo. Então, vários aspectos, cada um respondeu. Antes da gente falar, né, a respeito disso, isso foi um pouquinho do que eu tive, né, como feedback deles. Certo. Antes da gente avançar aqui, quando você está na linha de frente, também lidando com as novas escolas, lidando com esses gestores, com os leads, quando a gente está conversando com eles, qual é o sentimento que você tem da parte deles também? Excelente, Rafa. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Esse ano aí eu estou caminhando aí do 5º para o 6º ano aqui com a parceria aqui com a F10. Sempre usei no meu discurso, pelo menos nos 2 a 3 primeiros anos, até o 3º ano, então que eu peguei ali, eu entrei na pandemia, né? Entrei em 2020 aqui. Então, você me fez pensar no seguinte, eu tinha muita facilidade, né, em falar com as escolas. Então, eu e meu time, a gente recebia, seja uma lista de contatos de escola para ligar, ou leads que levantaram a mão, porque organicamente entraram no nosso site, ou foram impactados por alguma campanha. A gente conseguia falar nessa escola com um decisor, com pelo menos um influenciador responsável por algum departamento, entendia a dor dele, a gente percebia a solução que a gente trazia e ali começava então o nosso namoro e o nosso ciclo de vendas ali para tentar concluir essa venda. Na tua fala eu fiquei pensando assim, até isso mudou. Você me trouxe agora sabe, tipo não digo um gatilho, mas um alerta, né? Que eu falei assim, até isso tá mais difícil. Ou seja, primeiro que a gente tá falando de B2B no nosso caso aqui, né, gente? Então, assim, a F10 a gente fala com empresas. A fala que o Rafael tava falando é a dificuldade que as escolas têm de falar com pessoas, né? Que são alunos que querem se matricular nas escolas. E não diferente no B2B, é um desafio hoje falar com as escolas. O que me fez pensar numa coisa na pergunta que você fez. Tenho certeza que você vai se aprofundar aqui agora sobre uma alternativa, né, sobre o teu ponto de vista de um viés que pode ajudar aqui agora quem está nos acompanhando a
no mínimo, parar para pensar e falar, putz, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque fazer a mesma coisa não vai me tirar de onde eu tô, assim como a gente se preocupa internamente com isso. Eu fico pensando assim, ó, se foi preciso uma pandemia para que as pessoas naquela época nos ouvissem, né? Porque como tinha aquela coisa da quarentena, e aí a pessoa fala, eu preciso de um AVA, preciso de um ambiente onde meu aluno possa assistir e ter contato com a minha escola, não estando aqui fisicamente. Então foi uma época que a gente até nadou de braçada, né? Então muitas escolas nos procuravam e a gente procurava as escolas estavam abertas a ouvir. A impressão que me dá, agora parando para pensar no que você está falando, é que parece que o mercado não está tendo problema, né? Porque uma vez que ele não quer falar com a gente ou não quer falar com qualquer outro fornecedor que está tentando apresentar uma solução para ele, é como se ele fala, cara, mas tô no oceano azul aqui, tá indo tão bem. Por que você quer falar comigo, né? Por que você quer me ajudar? E eu fiquei com esse insight aqui agora, né? Eu falei assim, cara, por quê? Será que vai precisar de mais uma catástrofe dessa para todo mundo se mexer e falar assim, não, pelo amor de Deus, agora cadê aqueles caras que estavam me ligando aqui? Agora eu quero ouvir eles para ver o que eles têm para ter, para me dizer, para me ajudar, né? Então fiquei com isso, cara, mas tô curioso para você dar continuidade aí ao assunto do que você está trazendo da reflexão das escolas diretamente com os alunos. Pegando o gancho do que você falou, a questão do AVA. De fato, quando começou a fase de isolamento, a primeira preocupação isso que é interessante. O que a gente sempre ouviu de grande preocupação, em especial quando entrou a fase de isolamento, ali a gente está falando de março de 2020, era com as novas matrículas. Era, assim, uma preocupação muito grande de todo gestor falando com a gente, como é que eu vou fazer novas matrículas? Inclusive, a primeira funcionalidade que a gente fez na época foi a assinatura digital do contrato, porque era um negócio muito, muito evidente como requisição de vocês mesmos, que colocavam pra gente como é que eu vou fazer. Porque o processo todo sempre foi muito presencial, mais tradicional. Mas a pergunta que eu sempre fiz era outra. Eu falei, cara, se a gente está ouvindo muito dessa pergunta, eles estão preocupados com as novas matrículas, quem está se preocupando com os alunos ativos, os alunos que fazem parte da carteira? Então, isso perdura até hoje. Talvez a questão do AVA desmistificou a questão do EAD, porque sempre rolou esse papo. Então, os grandes players que vêm para o mercado, quando eles fizerem um negócio, uma plataforma cheia de tecnologia, recursos interativos e não sei o que mais, vai abocanhar o mercado e a gente vai perder. Houve uma pandemia em que todos foram obrigados para conseguir minimamente estudar, ir para o meio digital, e quando passou, muito pouco permaneceu desse comportamento. Os alunos que, de fato, as escolas que têm mais resultados em termos de menos evasão, maior índice de frequência, participação nas aulas, até notas, a gente está falando dos alunos que são presenciais. Todas as escolas que têm matérias, cursos ou matérias na modalidade EAD, são as que mais patinam, são as que têm piores índices de frequência, são as que têm poucos índices de conteúdos que foram consumidos, a taxa de abandono da plataforma é altíssima, porque tem vários motivos. Acredito eu que é o mais simples, é chato. Então, primeiro, que não tem compromisso, e segundo, que é um negócio assim, a questão do self-service, né, a questão do autoconsumo, autodidata, ele funciona muito bem até a página 1. Na 2 já ficou o negócio, tem que me virar sozinho aqui, não é comportamento das pessoas. Mas quando a gente começou, naquela época, a pergunta que eu fazia é o seguinte, cara, o pessoal está muito preocupado com a cobrança. Legal, então como fazer matrícula e como o aluno vai fazer para conseguir pagar? Não era característica das unidades também receberem no boleto, era tudo na secretaria, né? Isso perdura até hoje muito desse comportamento, menos por causa do Pix, mas na época a grande preocupação foi essa. Eu falei, cara, o pessoal ele não está olhando para um detalhe. Isso vale para qualquer segmento, vale para produto, vale para serviço. Se o seu cliente não está consumindo o seu produto ou serviço, a chance dele te pagar, meu amigo, é pequena, é ínfima, é muito pequena. Então, a primeira preocupação que você tem que ter não é com a nova matrícula e nem é com
o modo como ele vai efetuar o pagamento são importantes, não estou desmerecendo. Mas o ponto principal é para tudo e arruma uma forma de fazer o seu cliente, o seu aluno, consumir seu produto ou serviço. Ele tem que estudar, ele tem que consumir o seu curso. Isso vale para hoje. Quando a gente conversa com escolas que não têm preocupação com como é feito o curso e como ele é entregue, são as escolas que têm o maior índice de reporte no Reclame Aqui, com difamação nas redes sociais, com índice de avaliação no Google baixíssimo, porque ele não se preocupa com a entrega, ele faz um esforço muito grande na entrada para conseguir fazer a captação, e a gente vai falar mais sobre isso, mas ele não tem grande preocupação com a entrega e não tinha. E as escolas que conseguiram mais passar pela fase do furacão, a gente teve casos de escola que gravou num CD e mandou pelo correio, entregava presencialmente na casa do aluno, para ele ter o que estudar. Então, claro que a gente, o mais possível tentou, foi todo mundo obrigado a ser empurrado para os meios digitais, mas foram formas que existiram na época. Hoje, se houver Deus nos livre, né? Mas se houver uma nova fase de isolamento, qual é a sua solução para fazer com que o seu aluno consuma seu serviço? Então, é uma primeira pergunta, um primeiro ponto que eu vejo ainda hoje pouco a gente discutir a respeito disso. E comunicação e conexão seriam duas palavras-chave para que eles possam pensar no que você está falando aqui agora, né? Sim. Então, quando você fala assim, se não há, de fato, não é uma acusação, tá, gente? É um sentimento que nos leva a crer, né? Se não há, de fato, uma preocupação com a jornada desse aluno, seja no presencial, ainda mais no EAD, em como isso está sendo entregue, como é que está, se tem uma pesquisa de NPS, se tem uma gamificação dentro de um ambiente virtual, né, dentro de um AVA, onde o aluno se sinta motivado a ir lá, entregar aquele conteúdo, responder um questionário, receber uma pontuação que vai virar desconto, que putz, a gente tem tanto vídeo, né, tanto conteúdo no blog falando sobre isso, né? Quem sabe agora não seja o momento de todo mundo se despertar um pouco mais para isso. E a comunicação, quando eu falo, ela é a comunicação, as pessoas entendem às vezes a comunicação como, mas não tem um chat para eu falar. Não, né? É a forma que você faz com que esse aluno, porque como ele está distante, como a gente está falando que esse desafio é no EAD, né? Esse aluno ele não está presente na escola, se você não tem um aplicativo seu no celular que ele olhe, né? Porque hoje o smartphone ele é a extensão do corpo de qualquer pessoa, dos adolescentes ainda mais, né? Então, se ele não tem ali no celular dele um íconezinho que tem o nome da tua escola, que ele estuda, que ele clica ou recebe uma notificação, a palavra do diretor, um recado do professor, alguma coisa nesse sentido, mostra-se hoje, por reflexo, que essas escolas estão pedalando. Elas estão com muita dificuldade de não ter evasão de alunos nesses cursos. Olha, o que a gente pode afirmar? A gente pode falar o seguinte, a tecnologia ela é ótima para a comunicação. Ela é excelente. Nossa, cada dia que passa ela fica melhor. Mas o que a tecnologia não faz, ou vou dizer, para dizer que ela não faz bem, é isso aqui. É relacionamento. Hoje na escola você sabe, se a turma ela anda ou ela desanda, depende do professor. Eu ouso dizer que a figura mais importante hoje dentro da escola, quando esse aluno entra, faz a matrícula, é a figura do professor. Se o aluno compra a ideia da turma, o andamento dela, o desmembramento dela, toda a performance dela está muito ligada ao trabalho que esse professor faz, não só de ministrar as aulas, de poder passar à frente conhecimento, mas de relacionamento. E aí passa por comportamento como empatia, habilidades, entre outros. Então isso faz muita diferença. À distância, como é que você tem isso? No EAD, você tem essa figura? Você não tem. Não. A gente pode chamar de lastro, a gente pode chamar do que for, mas quantas vezes você não estava nem um pouco afim de fazer alguma coisa, mas você foi. Você foi fazer o seu treino, você foi fazer a sua aula, você vai fazer uma tarefa, porque tinha um compromisso com uma pessoa. É isso que nos conecta. E quando a gente leva isso para a matrícula, será que não é isso que está fazendo falta também? Porque a gente ouve muito, né? Inclusive você é quem mais sente isso na ponta, quando a gente conversa com novas escolas. Geralmente o que se passa na cabeça desse gestor, quando envolve tecnologia, ele fala, o meu aluno não atende mais o telefone. Legal.
Então, se ele não atende mais o telefone, eu vou para a tecnologia para conseguir ter escala. Peraí, mas qual que é o método? Me conta que plano é esse. Você vai colocar um caminhão de dinheiro nas redes sociais para atrair tráfego inbound e dali cair numa landing page, numa página, para ele cair num WhatsApp, para também gerar mensagem que você sabe que é difícil? Pelo que a gente acompanha, o inbound hoje nas escolas não representa 8% da conversão das matrículas. Olha esse número. Interessantíssimo. Mas quanto que consome de verba? Quanto não custa o investimento em todos os meios inbound para poder atrair tráfego, para cair nas triagens de qualificação e chegar na mão do vendedor e ele se torna um lead qualificado para ser abordado? Então esse é o primeiro ponto. Ah, mas agora eu vou colocar IA. Tem sido a moda, né? Vou colocar IA no WhatsApp para conseguir fazer prospecção. Porque aí eu vou importar uma lista com 40 mil nomes e a IA faz o resto. Que se vire. Que se vire. Novamente, antes da gente julgar, eu tenho uma opinião, claro que eu tenho uma opinião pré-formada, mas antes da gente julgar e muito menos condenar, vamos avaliar, né? Então, testa. Vamos fazer, né? E mais uma vez, de cada 500 contatos, de cada 500 prospects que são importados, na IA para ser abordado, e aí você coloca toda uma cadência de abordagens, entre outros lá, quantas respostas? Uma. Então, me parece que o problema não está na tecnologia em si, ou em colocar um montante gigante de investimento para atrair tráfego e conseguir ter as suas demais conversões. O ponto é, qual o método que você tem de novas matrículas? Aquilo que você fazia antes da pandemia funcionava muito bem, hoje talvez ele funcione bem, porque o comportamento mudou. Mas se aquilo já não funcionava muito bem na época, naturalmente hoje não funciona, ou funciona muito mal. Qual é o método que você usa para conseguir trazer essas novas matrículas? Onde eu quero chegar? Investimento, terceirização, a gente ouve falar muito nisso, né? Terceirização, eu vou terceirizar a minha parte de captação, vou contratar empresas, especialistas em telemarketing, para conseguir abordar as listas e atrair também. Quando ele se tornar um lead, o meu time dá sequência por aqui. Então, terceirização, investimento para atração de tráfego e tecnologia são itens que funcionam, mas funcionam para escala, quando você já tem um mínimo que funciona. Então, onde a gente pode afirmar antes de você usar desses recursos para ter um processo de novas matrículas, tenha antes de tudo um método. Qual é o método que você segue para garantir uma linha de produção fabril de novas matrículas? Olha, se a gente seguir esse método, eu sei que eu consigo chegar, por exemplo, em 10 matrículas na semana. Ótimo! Então você atingiu um método, agora você escala com tecnologia, com terceirização, com investimento, seja como for. Mas ele precisa existir. O que você tem ouvido quando você aborda essas novas escolas no sentido de captação de novas matrículas? Excelente pergunta. Depois dessa aula que o Rafa está dando aqui, né, dessa contextualização, eu quero dizer que, para mim, uma das alternativas, tá, que vai ajudar esse mercado exatamente a sair da onde está, cara, sem louros e sem querer jogar confete para o nosso lado, é isso aqui, é falar sobre o assunto. Porque ninguém fala sobre isso. Então a gente está tentando muito com esse projeto trazer provocações no sentido saudável, né? E por que eu estou falando disso aqui agora? Para te responder, eu percebo um mercado ainda fechado, sabe? Então, assim, a gente orienta o time, você acompanha de pertinho isso agora, inclusive a gente está recebendo novas diretrizes de você. Então, quando a gente vai acompanhando o mercado, à medida que a gente vai ligando para essas escolas e a gente vai tentando achar um contexto melhor para abordar elas, quando a gente traz o contexto, nem sempre ele é visto como algo bom. Por quê? Porque o contexto que a gente está buscando agora para ver se faz o mercado ter um choque de realidade, ele é um contexto que eu tenho que apontar, às vezes, para essa escola
alguma coisa que não está tão positiva, como você citou, por exemplo, um Reclame Aqui. Então, nosso time tem por processo aqui, né, há pouco tempo, fala assim, olha, você olha a escola lá, você vê o site, você olha os cursos, você vê isso, vê aquilo, vê se tem um certo fit para trabalhar com a gente, se faz sentido a gente se comunicar com essa escola e dar uma olhada se ela tem reclamações lá no Reclame Aqui, como é que estão as avaliações dela no Google. E não é difícil a gente encontrar. Por quê? Porque nenhuma escola é perfeita. Ela tem, às vezes, né, reclamações, e não quer dizer que ela seja ruim. Só que essa é a luz amarela, a advertência que eu percebo que ninguém está dando importância. Então, quando o nosso time aqui da F10, né, eles entram em contato com essas escolas hoje e levantam uma bola dessa, tipo... Olá, Rafael, tudo bem? Rodrigo da F10 aqui, como vai você? A gente tem hoje uma solução integrada que ajuda diversas escolas hoje a performarem menor, diminuir despesa. E eu tive dando uma olhada, consultando o teu site, estou vendo que está maravilhoso, você tem cursos disso, daquilo. Então eu vou mostrando para o cliente que eu fui atrás de informação, que eu não estou simplesmente ligando sem saber dele. E aí eu falo assim, e olha, a gente a gente se deparou com uma, duas, três, sei lá quantas reclamações suas no Reclame Aqui, a respeito de conteúdo pedagógico, a respeito de cobrança indevida. Você tem ciência disso? E aí, nessa hora, eu também, é cedo para afirmar, tá? Mas nessa hora eu percebo uma arrogância, sabe? Do tipo assim, a gente sabe sim, é normal ter esse tipo de coisa mesmo. As pessoas, isso aí nem aconteceu e as pessoas estão lá falando aquilo lá. Eu falo, não, eu entendo, Rafael. Só que não é normal não ter uma resposta lá. Né? Então, quando você fecha os olhos para isso, o mercado entende que você não se importa com aquilo, né? Ah, tá, e o que a tua empresa faz em relação a isso? Eu falo, pois bem, então, excelente pergunta. A gente ajuda você a enxergar uma metodologia de uma jornada do aluno dentro da tua escola, possibilitando que esse tipo de coisa seja evitada. Então, quando você começa a dar mais atenção através de relatórios gerenciais, processo, microgerenciamento, de entender, que informação que eu tenho quando o aluno se matriculou comigo e não veio para a primeira aula. Você tem como levantar essa informação, Rafael? A gente até tem, mas a gente não faz nada com isso não. Pois deveria. Como é que o teu aluno se matricula e não vem para a aula? Pô, é uma aula que ele vem uma vez por semana. Ele já está na segunda falta, o que você faz? A gente manda aqui um WhatsAppzinho, uma mensagenzinha de régua de disparo de mensagem e tal. Tem surtido efeito? E o ponto... Tá entendendo? Ele vai sempre... É o detalhe. Porque uma coisa que já pulverizou no mercado, acho que todo mundo é de acordo, na urgência do atendimento de novos leads. Então, surgiu um lead, produto perecível, né? Você tem que atender ele, cara, ali, estourando em 15 minutos. Passou de 15 minutos, ele já estragou. Porque dificilmente fica mais difícil conectar com ele já não atende, fala que não sabe do que se trata e tudo mais. Então tem que ser rápido. Mas e para esse aluno que acabou de se matricular e teve primeira falta na primeira aula? Você deixa para tomar uma medida dias depois? Mesmo você tem que ter um processo que garanta isso. Então, o fato desse aluno chegar lá no Reclame Aqui, chegar nas redes sociais, chegar em alguma ferramenta de avaliação e difamar a sua marca publicamente, já é a última consequência. Ali ficou muito difícil. Você tem que tratar na raiz. Então, quando a gente fala como você sabe quais foram os alunos, então a gente está aqui hoje, são quase 5 horas da tarde, se a gente está aqui agora, quais são os alunos que tiveram falta na primeira aula de agora à tarde, de 1 hora atrás? Como você sabe disso? Uhum. E o que você faz com essa informação? Porque se ele faltou, cara, e se durante a chamada ele já recebeu uma mensagem, um contato de alguém falando, cara, o que aconteceu? Deixa eu entender. Então, são processos, são métodos que garantem que o processo não falhe o tempo todo. Um ponto que você falou ali na abordagem, né, voltando para as matrículas. Se a gente pegar, tem muita boa prática, tem muita técnica para fazer esse processo na internet, facilmente você acha. Mas você afirmar o seguinte, olha, eu acho que a tal ferramenta funciona, tal ferramenta não funciona, mas vamos voltar para o método. Em tempos que a tecnologia, a informação, ela é amplamente democratizada, todos têm acesso, ou uma maioria, ela é facilmente acessível, são tempos
em que a concorrência tenta se nivelar. Outro dia eu estava falando com um colega, ele falou, cara, a concorrência está aqui. Cara, eu acho que não. Eu acho que ela está aqui, com todo mundo fazendo a mesma coisa, um copiando o outro. E quando estão todos fazendo a mesma coisa, como é que você se destaca? Parte para o básico. Então, fatores como personalização, contexto e implicação em consequência. Então, nesse exemplo, acho que se você procurar ali, tem técnicas do Flávio Augusto, da rede dele, como é que ele fez para se desenvolver e pratica até hoje. Ele tem um trabalho muito forte em cima de indicação. Inclusive as escolas, boa parte delas, só parece que o método dele é todo ele embasado em cima de indicação. Então ele pegou aluno, cada aluno tem que indicar 20 amigos ali para dar continuidade, como se fosse uma rede, né, de relacionamentos. Mas a pergunta é, e ele usa isso como contexto, mas o primeiro ponto é, seja mandar mensagem, seja por ligação, ou seja qual for o elo, primeiro ponto, com quem eu estou falando? Estou falando com o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Hoje é fácil, via redes sociais, você fazer uma pesquisa para entender quem é essa pessoa que você está abordando. Uhum. Então a gente está falando muito mais em qualidade na abordagem do que quantidade. A gente olha pelas listas que são geradas, muito fácil. As listas, ele importa 10 mil cadastros por semana e distribui ali 500, 600 contatos para a sua equipe, para ficar um processo ativo de ligação. Então isso já teve a época que isso funcionou melhor. E não estou dizendo que isso não funciona. Talvez para determinadas regiões isso vá muito bem ainda. Mas pelo que a gente acompanha, na maioria das vezes isso já não funciona tão bem mais. Então, antes de fazer essas abordagens, quem é o Rodrigo? Então, vamos entender quem é esse seu aluno, quantos anos ele tem, o que ele gosta de fazer, onde ele estuda, que práticas ele se utiliza. Quando você for ligar, oi Rodrigo, tudo bom? Aqui é o Rafael da escola X. Quem me passou seu contato foi o seu amigo, Rafael. Perguntas de implicação e consequência. Ele comentou alguma coisa com você? Legal. Sim, não, ok, ele deve estar na correria, não importa. Mas eu estou ligando para você, como que está hoje a sua vida? Então, perguntas simples, né? E dali segue um determinado roteiro. Uma pergunta, por exemplo, olha, eu já entendi que você gosta de produzir vídeos para redes sociais, não sei se você pretende seguir como influencer ou alguma coisa assim, mas qual é o seu plano? E você acha que com isso é o suficiente para você abrir a sua empresa ou entrar no mercado de trabalho? Então, pergunta-chave de implicação e consequência. O que você está fazendo para isso? E o que você espera chegar, onde você espera chegar, praticando hoje, se nada disso acontecer? Excelente. Então, a gente está falando de alguns pontos. Uma boa pesquisa, fator da personalização, pessoalidade, um bom contexto e perguntas de implicação e consequência. Pensa daqui a 10 anos, se você continuar não falando inglês, por exemplo, não fazendo um curso de idiomas, não fazendo uma especialização na sua área, onde você acha que vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, é um pouco disso. Pelo que a gente... esses são fatores que a gente acredita que quando a gente aborda com uma técnica que está mais embasada com um método, uma vez que você achou o seu método, não estou falando que esse é o método, mas é um. Então, uma vez que você achou um método que fabrica essas X matrículas para você atingir semanalmente, aí sim você pode pensar em escalar com tecnologia, com investimento, com terceirização, seja como for. Excelente. E concluindo ali, né, que você havia me perguntado, eu dei um primeiro contexto e você já encaixou muito bem. E então, assim, ó, o que eu percebo hoje, falando de B2B, tá, gente? Então, o que eu percebo de vocês aí, ó, que são donos de escola, a gente liga, quando a gente traz um contexto, se for o caso, não estou acusando aqui as escolas, mas é comum. Se é um contexto de reclame aqui, se é um contexto relacionado a qualquer classificação sua na internet e você não tem uma preocupação com isso, você já tem um problema.
Você não precisa do Rodrigo e do Rafael para te mostrar isso. O que a gente percebe que nos chama a atenção é a pessoa não entender que aquilo é um problema para ela. Eu não posso afirmar que aquela reclamação está impedindo ela de ter novas matrículas, mas também não posso afirmar que não. Compreende? É que ele se acostumou com aquilo, né? Pode ser. Então, assim, eu acho estranho uma escola hoje se colocar numa posição de não estar preocupado com isso, tendo em vista que nós mesmos, por hábito de consumo, não sei você, Rafael, né? Então, a gente aqui, vamos entregar a nossa idade aqui, somos jovens, 40 a mais aqui, né? Eu quase 50 a mais. E eu vou comprar alguma coisa, é natural que eu entre na página do Google, eu vou dar uma olhada naquelas classificações que tá lá, nas recomendações das pessoas que consumiram aquele serviço ou produto. Principalmente de uma empresa que você não conhece. Pô, a minha mãe, quando tô com ela parece que ela me vê e aí ela demanda, né? Ah, meu filho, eu gostei disso aqui, vê pra mim se essa empresa aqui... Ela, 74 anos, porque sabe que os golpes estão aí, né? Então aí a sua escola, às vezes, é tida como uma escola golpista por uma simples reclamação de um aluno que tá lá. É um né? que suja, né? Ou porque ele era para ser um aluno e ele, de repente, não teve a felicidade de estar reclamando de um processo e achou prudente colocar lá, ou o inverso, né? Ele já é um aluno e está insatisfeito, veio a sair, não importa. É um problema que você tem para resolver. Quero concluir minha fala pegando um gancho aqui, que eu lembro de uma história que você compartilhou, que eu achei muito interessante, acho que vem a calhar dessa linha, que nós tínhamos um problema, né, de um cliente que não está mais conosco, que uma vez ele brigou aqui, né, com o pessoal de suporte, isso deu uma confusão e chegou até você. E eu adorei a forma que você conduziu com ele, quando você trouxe o case para nós. Então, esse cliente, existe uma etapa de um recurso dentro do F10 que ajuda as escolas na parte do Serasa, né? E aí eu lembro que estava dando, eu não lembro se era configuração ou era desenvolvimento, esse cara estava muito preocupado, ele falou, não, mas eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí eu lembro que você falou assim, cara, vamos lá. Ele queria protestar automaticamente o boleto. Tá vendo? Então essa é uma forma que tinha dentro do F10, ele queria saber se havia a possibilidade de protestar automaticamente um boleto de um aluno inadimplente, né? E aí eu lembro que o Rafael, sabidamente, comentou com ele assim, falou assim, cara, mas peraí, a gente até pode ver isso, mas a raiz do teu problema não tá na solução disso, tá em como é que você evita que isso aconteça dentro da sua escola. E eu achei incrível essa análise, né? Que é a grande verdade. Então fala assim, por que esse aluno está com 3 mensalidades em aberto? É porque talvez lá quem vendeu para ele vendeu errado, então o teu problema não é o protesto. O problema é que você não está com um time alinhado que está fazendo uma venda da maneira correta. O interessante era o argumento. Ele fala, não, está em contrato. Então está em contrato, ele assinou, logo é devido. Entendi. E aí a gente falou, olha... Okay, é um mindset fechado, né? Tecnicamente, talvez você tenha razão. Mas qual é a efetividade disso? Que esse é outro ponto. Talvez um dia a gente possa falar especificamente sobre os números da cobrança, quais são as melhores práticas para recebimento e tudo mais. Mas também as escolas que mais protestam não são as que mais recebem. É isso que a gente quer dizer. Uhum. Então, as que mais recebem, as que têm o maior índice, primeiro, tem um acompanhamento constante, tem um acompanhamento sistemático na carteira de cobrança. A cobrança ela é fatiada por carteira. Então, você tem a carteira atual, você tem a carteira 30, 60, 90, você tem os antecipados, tem os 120 mais. Você tem tudo isso, você tem uma pessoa responsável por cada carteira, só que antes disso, a cobrança, ela é o último estágio de ações. Tudo começou quando? Um bom processo na matrícula e um bom processo quando ele falha, um bom método quando o processo falha. Ele faltou na primeira aula, por exemplo. Por quê? Qual é a ação que foi tomada ali? Trata na raiz. Então, as escolas que trabalham de forma sistemática, atuando na raiz e de maneira preventiva, são sempre as que têm melhores resultados. Uma coisa ligada na outra, né? Talvez a gente não esteja falando novidade, mas o fato da gente rememorar faz você reconsiderar e revisitar o seu processo. Porque a gente tem uma tendência natural no nosso corpo. Às vezes você está com uma dor, um incômodo, e você não procura resolver. Você se acostuma com aquilo e acha que é normal. E a gente está aqui debatendo o seguinte, não é normal você ter esse tipo, não se acostume com isso, não baixe a régua,
É nesse sentido que a gente está abordando. Aí a gente pode tirar vários insights nesse sentido, porque quando a gente, voltando lá para o começo, os feedbacks que esses nossos parceiros, talvez estejam assistindo aqui a gente agora, nos deram, no sentido falando, olha, o problema sempre é um fator externo, que eu sei que influencia, a gente não tem grandes controles sobre ele. Mas o ponto que eu estou dizendo há 5, 6 anos atrás, quando teoricamente não existiam essas situações, existiam dificuldades também. Então, fazendo um paralelo aqui com um outro mercado. Então, quando a gente olha nos anos 2000, início dos anos 2000, houve uma grande queda no consumo de filmes, né? Filmes e séries. Mas o grande problema na música também, no consumo de música, o problema estava exatamente aonde? As pessoas não queriam mais assistir filmes? Ou era o modus operandi para você conseguir ter acesso a um? Então a gente lembra um pouquinho da experiência nas locadoras. E como isso mudou? E ele foi revolucionado. Então, hoje, o número de consumo de séries, conteúdos, de filmes e tudo mais, ele é absurdo comparado com o que era antes. Mas a forma mudou bastante. Então, será que a forma como é praticada hoje, que já não era muito legal antes, e hoje continuamente é utilizada, é que ela está defasada? Então, é uma provocação para a gente poder realinhar melhores processos, chegar em melhores práticas e conseguir ter um resultado igual, inicialmente, e posteriormente superior àquilo que existia antes. Perfeito. Mas olha só, isso vai ser uma conversa para um próximo episódio, porque vai tranquilamente mais 30, 40 minutinhos, que é o que a gente já tem aqui de bastante conteúdo para estar compartilhando com vocês. E vamos assumir esse compromisso então, Rafa. No próximo bate-papo a gente pode se aprofundar um pouco mais, sendo um pouco mais específico em essa parte comportamental mesmo. Eu achei muito interessante o exemplo figurado que você trouxe da época lá de a antiga rede Blockbuster, né, mundial, enorme, e com a chegada de streams, né, que foram engolindo esse mercado, e como o Rafael falou, as pessoas não deixaram de assistir filme, elas mudaram a forma de assistir. Então, assim, a gente está trazendo uma provocação assim, ó, as pessoas não querem deixar de estudar, mas talvez elas já não estão mais compactuando com a forma disponível para o mercado hoje. É uma afirmação? Não, mas é no mínimo de se pensar. E é o que a gente vai trazer de assunto para vocês no próximo episódio. Combinado, Rafa? Fechado. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, Rafa. Obrigado, né? Sempre um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, sempre um aprendizado muito grande. Muito bom. E eu espero muito que vocês que estejam acompanhando aqui o canal, esse projeto inicial está começando agora, a gente vai melhorando cada vez mais aqui. Desculpe se houve alguma falha aqui hoje disso, tá bom? Mas a gente aguarda vocês e eu vou reiterar a atenção de vocês para não deixar de dar o like no vídeo, compartilhar com quem faz sentido, tá? E não deixa de se inscrever no nosso canal. Até o próximo episódio. Obrigado, Rafa. Valeu, galera.